Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, hoje nós estamos aqui para conversarmos a respeito de um texto intitulado Teoria da Prosperidade ou Teoria do Ser. Nós vamos lê-lo e em seguida faremos os comentários. João Sanders Jr. foi um brasileiro que nasceu nos Estados Unidos. Seu pai era estadunidense, a mãe era brasileira. Até os 10 anos foi criado em Nova Jersey, entrando em contato com a nata do jazz norte-americano. Devido à separação conjugal dos pais, voltou para o Brasil acompanhando a mãe. Foi morar no Rio de Janeiro, no Morro do Juramento. Estudou em escola pública. Apesar de separado conjugalmente, o seu pai norte-americano enviava-lhes uma pensão alimentícia razoável que colaborava eficazmente com o sustento do filho. O pai de João chamava-se John Sanders, era fuzileiro naval, viveu imerso em ações militares mundo afora, seguindo os padrões das intervenções das Forças Armadas norte-americanas, que ocorriam em diversos países. Numa dessas ações militares, John morreu após pisar numa mina enterrada no solo. Seu corpo explodiu com a detonação do artefato militar. A mãe de João chamava-se Vitória Carvalho. Recebeu a notícia da morte do ex-marido através da embaixada norte-americana, sendo informada que receberia regularmente uma pensão vitalícia que passou a ser depositada religiosamente em sua conta bancária. Devido a esses aspectos financeiros, João formou-se em odontologia. Formado, optou-se por tornar-se integrante dos Dentistas Sem Fronteiras, órgão humanitário que trabalha em locais carentes de atendimento bucal. Era financiado precariamente pela instituição humanitária e ficou trabalhando ali mesmo no Morro do Juramento, na comunidade onde fora criada. Montou um consultório de segunda mão, nele fazia obturações, extrações, dentaduras, blocos, aparelhos parciais de resina. Não executava tratamentos complexos devido aos recursos financeiros limitados da sua clientela. Seu jaleco era puído, apesar de limpo. Seus cabelos eram descuidados, apesar de seu corpo manter um asseio rigoroso. Certo dia, na hora do almoço, sentou-se na cadeira odontológica para obter alguns minutos de descanso. Um tiroteio irrompeu no morro e o Dr. João morreu vitimado por uma bala perdida, sentado na sua cadeira odontológica. Sua morte causou comoção na comunidade e nunca mais os pobres da favela tiveram acesso a tratamento odontológico gratuito. Dr. Rogério Guimarães era um cirurgião bucomaxilofacial. Odontólogo muito habilidoso em cirurgia bucal, montou um sofisticado consultório odontológico na Barra da Tijuca, onde atendia pessoas de classe média alta a preços vantajosos. Evitava clientes pobres, não suportava a pobreza. Quem não pudesse pagar o tratamento, que procurasse um profissional condizente com as suas condições financeiras. Certo dia, Adélia, a babá de seus filhos, o procurou com a seguinte solicitação: Dr. Rogério, meu filho trabalha em mototáxi. Um dia desse ele sofreu um acidente do trânsito e ficou com o rosto completamente danificado. Será que o senhor pode atendê-lo? Eu sei que o senhor cobra caro, mas sua esposa pode descontar o valor do meu salário. Eu trabalho de graça para o senhor até atingir o valor da cirurgia. Dr. Rogério esquivou-se. Adélia, procure serviço público, eu ando muito ocupado. Eu tenho muitos clientes, não posso atender o seu filho, sinto muito.
Adélia apelou para Constantina, esposa do Dr. Rogério, que era mais humanitária. A esposa tentou sensibilizar o marido. Por que você se recusa a atender o filho de Adélia, Rogério? Não custa nada. E a resposta do cirurgião bucomaxilofacial foi a seguinte: eu não vou atendê-lo porque ele é pobre. Só por isso. Eu não atendo pobre, ele que procura serviço público. Adélia, que da cozinha ouviu as palavras do odontólogo, teve atitude ousada. Veio até a sala e disse: o senhor, quando se formou, fez o juramento de Hipócrates, não fez? Por que está quebrando o juramento que o senhor fez? Incomodado, Dr. Rogério disse à esposa: dispense a Adélia, Constantina, não gosto de empregado atrevido. Vamos procurar outra babá. Adélia não recuou. Tá bom, doutor, pode me dispensar. Deus vai me ajudar, eu vou arranjar um novo emprego e eu vou conseguir um profissional de bom coração que ajude o meu filho. Muito obrigado. Dispensada do cargo de babá, Adélia tornou-se faxineira. Após muito esperar e batalhar, seu filho obteve ajuda na fila do Cisreger para realizar a cirurgia. Até que um dia o Dr. Rogério foi acometido de um mal súbito e desencarnou prematuramente. O odontólogo andava abusando da alimentação, ingerindo muita gordura, fritura, doces, estabelecendo uma dieta desfavorável e descontrolada. Tal atitude o levou à morte. No mundo espiritual, o Dr. Rogério ficou numa região de sofrimento, localizada no umbral denso. Adepto ferrenho da teoria da prosperidade, Rogério sempre julgou-se um vencedor. Não entendeu porque estava naquela região esquisita e tenebrosa. Imaginou-se com direito ao paraíso, porque pagou altos valores de dízimos quando encarnado na sua igreja, o que na sua concepção garantia-lhe um lugar cativo no céu. Até que apresentaram-lhe o espírito João Sander, que desencarnara antes dele. Revoltado, o Dr. Rogério foi recolhido a um posto emergencial no umbral denso e recebeu a visita do Dr. João, e ele pergunta-lhe: Dr. João, eu sou adepto da meritocracia e da teoria da prosperidade. Sei que eu estou morto. Durante a minha vida terrena, eu fui um profissional vitorioso e competente, um pai de família exemplar, um cirurgião dentista de alto nível, um cidadão que pagou religiosamente seus impostos. Não compreendo porque eu estou nessa região horrível, recebendo tratamento aviltante. Explique-me, por favor, está havendo algum erro? João sorriu e explica-lhe: vou te contar uma história. Durante a vida terrena, 2 homens combinaram com Deus colocar em 2 sacos as boas ações que executariam. Todo o bem que fizesse iria ser contabilizado através da quantidade de ações benéficas que realizasse. Um dos homens era rico, deu muitas esmolas e encheu rapidamente seu saco de boas ações. O outro homem era pobre e seu saco continha pouquíssimas moedas. Depois da morte de ambos, eles compareceram com seus sacos de boas ações perante o tribunal divino. O saco do homem rico estava abarrotado de moedas de ouro, e ele disse: fui rico e dei muito, exijo minha recompensa. O saco do homem pobre continha as parcas moedas de pouco valor que ele acumulara, e ele disse: fui pobre, eu dei muito pouco, eu não ambiciono recompensa nenhuma, porque sei que não a mereço. No entanto, colocados os 2 sacos na balança divina, o saco do homem rico ficou leve como uma pena e não moveu a balança, enquanto o saco do homem pobre ficou pesado como chumbo, movimentando favoravelmente a balança. Interrogado sobre o porquê da diferença, um anjo guardião esclareceu: você, homem rico, deu muito, mas pecou pela sua ostentação. Além disso, humilhaste aqueles que beneficiaste. As poucas migalhas que forneceste não te privaram de nada. O pobre deu tudo o que possuía, sem alardes, secretamente, privando-se do pouco conforto para fornecê-lo aos mais
necessitados. Dr. Rogério, perplexo e decepcionado, fez-se de desentendido e quis mais explicações. E elas vieram. Por que não atendeste o filho de Adélia, Dr. Rogério? Por que sempre recusou-se atender pessoas pobres? Por que invariavelmente escolheste os mais privilegiados? Falhaste quando descumpriste o juramento de Hipócrates, que recomenda que profissionais da área de saúde façam distinções entre pessoas. Escolheste a teoria da prosperidade falsa, esquecendo a eficácia da teoria verdadeira do ser, que resume-se no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isto acontece porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens. No futuro, lembre-se disso. Dr. João afasta-se do Dr. Rogério, indo atender outros necessitados. Dr. Rogério, atônito, ficou imerso em dolorosas reflexões. No mundo atual, muita gente age como Dr. Rogério. Preocupam-se muito com a teoria da prosperidade e esquecem a teoria do ser. Para fazer o comentário sobre esse texto, nós vamos citar 2 filmes que não são espíritas, mas que são extremamente reflexivos para esse momento aqui, para esse texto. São filmes antigos, mas são clássicos no cinema. O primeiro deles chama-se Tempos Modernos. É um filme de Charlie Chaplin. Esse filme Tempos Modernos nos mostra um homem que ele se torna operário de uma fábrica, ele é coordenado, ele tem como chefe, como patrão, um homem que tem uma fábrica maravilhosa, só que esse homem que é chefe dele, ele explora de forma agressiva, de forma gritante, os seus funcionários. E aí ele leva os seus funcionários, as pessoas que trabalham com ele, a ficarem robotizadas. Então, esse filme mostra uma linha de montagem de uma fábrica, é uma fábrica automobilística, mostra uma linha de montagem, né? A gente sabe que naquela época, início do século, mais ou menos na década de 30, esse filme do Charlie Chaplin, década de 20, década de 30, e naquele tempo havia a linha de montagem nos carros, então cada um ia fazendo uma atividade. Hoje em dia já é diferente, que tem o robô, né, que faz o trabalho, mas de qualquer maneira a exploração do homem pelo homem ainda continua. E enquanto os empregados estão ali fazendo a montagem dos veículos, o empresário, o chefe, ele está ali numa sala, olhando por um monitor, por uma tela cinematográfica, ele tem uma câmera, e ele fica ali olhando, né? E aqueles empregados que ele acha que está trabalhando pouco, ele manda uma mensagem para que o empregado trabalhe cada vez mais, né? Fala, dando uma bronca, né? Nos empregados. Fica olhando ali, ele tem uma sala que ele tem um telão, e tem também a sala dele em frente da linha de montagem. Tem uma vidraça que ele fica ali olhando o trabalho das pessoas, e tem também uma tela ali, umas câmeras que ele botou para observar. E aí, quando ele acha que a pessoa não está trabalhando corretamente, ou está lento no trabalho, ele dá-lhe aquela bronca e tal. Então, esse empresário, do ponto de vista material, é um vencedor. É um homem que é riquíssimo, tem uma fábrica maravilhosa, mas do ponto de vista espiritual ele é um perdedor. Ou seja, quando ele desencarnar, ali, lógico, isso é uma situação fictícia, mas acontece, né? A gente sabe que tem muitos companheiros que são empresários, a gente não está querendo dizer que são todos, mas tem muitos companheiros que são empresários que agem dessa forma, que exploram os seus
empregados até exaustão, né? Não dá, não paga salários justos, não tem cuidados com a família do funcionário, não tem cuidado com o plano de saúde, enfim, não quer saber de nada, né? Só quer saber de explorar. Então, quando esse companheiro desencarnar, esse empresário, ele vai ter um destino igual o destino aqui do doutor, desse que era cirurgião dentista, né? Que era cirurgião bucomaxilofacial, o doutor Rogério, né? Vai ter o mesmo destino dele. Por quê? Porque é errado a pessoa ter dinheiro? Claro que não. É errado a pessoa ser rica? Claro que não. É errado que a pessoa busque ter dinheiro, ter recursos materiais? Obviamente que não. Mas de que maneira que você está usando esses recursos? De que forma que você está obtendo os recursos? Né? De que maneira que você está usando os recursos, a inteligência que foi concedida por Deus a você? Então a gente vê que hoje, na nossa sociedade, existe essa questão da teoria da prosperidade material, que o Espiritismo não condena, nem fala que está errada. O que o Espiritismo fala é a respeito da maneira pela qual você obtém esses recursos. Você não pode agir como o companheiro que eu só atendo pessoa que tem dinheiro. Pobre, eu não atendo. Aí se uma pessoa como a Adélia pede ajuda, olha, você fala pro teu filho lá pro serviço público, eu não quero saber, não vou atender não. Eu não boto mão em boca de pobre, né? E olha, o senhor aí, quando a Adélia fez uma colocação mais ousada, manda embora, porque tá muito abusada, entendeu? Então a pessoa que age assim é uma pessoa que vai para o mundo espiritual numa condição de indigência espiritual. Não vai adiantar chegar lá e falar, mas eu fui rico, mas eu fui empresário, mas eu tenho uma conta bancária maravilhosa, mas eu tenho títulos, eu sou um gênio da finança, eu sou um gênio da indústria. E mas de que maneira que você usou a sua inteligência? Então é isso que o texto está falando, né? E o outro, João, né? O João Sander, né? Que é o dentista lá do Dentista Sem Fronteira, né? Deixa eu até confirmar aqui, pegar na minha colinha aqui, é isso mesmo, João Sander. Que eu leio o texto, mas às vezes eu esqueço o nome dos personagens. Tem a colinha aqui que está aqui do lado. Esse aí foi lá, fez o negócio lá no Médico Sem Fronteira, Dentista Sem Fronteira, tem Médico Sem Fronteira e Dentista Sem Fronteira. Então foi lá, se propôs a atender gente pobre, se propôs a atender... claro que eu tô... Veja bem, o Espiritismo não está falando que... Eu queria deixar isso bem claro. O Espiritismo não está falando para você ser uma pessoa espiritualmente evoluída, que você só pode viver na pobreza. Não é isso. O que o Espiritismo está falando é que, lógico, você buscar a prosperidade material é legítimo. De que forma que você está buscando? O debate é esse, tá? Então, mesmo que o João Sander tivesse sido uma pessoa rica, mas se ele tivesse pego uma parte do tempo dele, como muitos profissionais fazem, para atender aqueles que necessitam, ele estaria bem espiritualmente. E o outro filme que eu queria comentar com vocês, que eu também recomendo a leitura reflexiva, que vocês vejam esse filme, é um filme chamado Cidadão Kane, que é um clássico, é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, que foi criado por um cineasta chamado Orson Welles. Então foi o seguinte, esse filme relata a ascensão de um magnata da imprensa. Então é um homem que veio de baixo, um homem que era pobre, era um jornalista, né? Começou de baixo, ele foi ascendendo, ele se tornou dono de um jornal, mas de que maneira que ele conseguiu recursos? De que maneira que ele ascendeu? Ele ascendeu através de meios ilícitos. Então ele fabricava notícias falsas, ele fabricava as fake news, né, que sempre existiram na imprensa. Ele manipulava as notícias para
conseguir ascensão profissional. Então era uma pessoa que, por exemplo, chantageava políticos, chantageava determinadas pessoas para ele poder ascender. E aí ele ficou muito rico e ele construiu uma mansão imensa, né? Uma mansão assim gigantesca com todos os recursos, teve vários casamentos, mas não conseguiu ser feliz e morreu sozinho. As pessoas foram se afastando dele, as pessoas tinham até medo dele, porque quando ele tinha inimigos, ele destruiu os inimigos através das notícias falsas e acabou sozinho, morreu sozinho. Então a primeira cena do filme é uma noite em que ele está já idoso, já sozinho, as mulheres que ele teve ou abandonaram, ninguém está do lado dele e ele morre sozinho. E lógico que vai ter o mesmo destino aqui do bucomaxilofacial, né? Que também vai ficar numa região de sofrimento. E a gente sabe que tem muita gente que age dessa forma. A pessoa é próspera materialmente falando, tem recurso, tem dinheiro, consegue ascender, mas de que maneira? A gente vê que tem muito político, tem muitas pessoas que hoje que fazem isso, né? A pessoa quer se dar bem, a gente vê aí essa questão de youtuber, né? Quantos youtubers aí fabricam informações, colocam mentiras para conseguir se dar bem, né? Então, essa é a nossa mensagem, que nós obtemos pela teoria do ser. Quer dizer, é errado ter dinheiro? Não, não é errado. É bom ter dinheiro, mas de que maneira que você o obtém, de que maneira que você o utiliza. Usufrua do dinheiro, mas não seja escravo dele. É a nossa mensagem. Até a próxima, que Jesus nos abençoe.